Bem, vai acontecer as convenções agora partidárias, o PL vai reunir, e a Michele Bolsonaro já fez as pazes com o Flávio Bolsonaro e vai apoiar, vai participar da convenção, né? E o gesto de humildade, né, de cada um, principalmente do Flávio Bolsonaro, né, que pediu desculpas novamente, reconheceu a importância da Michele, né, e convidou a Michele para se unir, né, nessa campanha tão desigual que o Brasil se apresenta atualmente. E o PL está na busca de uma mulher para vice. Nenhuma mulher ocupou a vaga de vice. Ainda não tem um nome de vice declarado, né? Vários nomes, várias mulheres importantes surgiram, mas, na verdade, nenhuma delas emplacou como a provável vice de Bolsonaro, ou do Flávio Bolsonaro. E se for para perguntar, já que Flávio precisa de uma mulher para vice, que mulher seria mais indicada do que a própria Michele Bolsonaro, que é do Partido Liberal, que é a esposa do mito, do marido, do homem, né? E é a presidente, foi a presidente, construiu a liderança do PL Mulher dentro do próprio partido. Então, o capital político de Michele foi confirmado, né, nessa importância que teve, né, essa união, essa reaproximação, né, de que um depende muito do outro para poder continuar fazendo o que vinham fazendo, né, desde as eleições de 2018. Bem, eu vou falar porque eu acho importante que Michele seja vice de Flávio, e é muito provável que aconteça essa chapa pura, porque especula-se muito que o Centrão não vai apoiar o Flávio, né? O Partido União, esses partidos aí, né, de centro, vão ficar neutros, não vão apoiar, né, a candidatura de Flávio. E isso tem muito a ver com o que aconteceu em 2018. A gente tem aquele velho ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Não é isso? Vou trazer um histórico aqui para vocês reverem a importância de Flávio sair com chapa pura, né? Sair sem essa, sabe, esses aproveitadores que querem surfar, né, nesse bolsonarismo. Vou trazer para vocês uns dados que vocês vão ficar surpreendentes. Muitos já sabem, mas vão relembrar isso. Vocês lembram nas eleições de 2018 como é que foram feitas as coligações? E o PSL era um partido nanico que não tinha expressão nenhuma e o Bolsonaro saiu por esse partido. Eu trouxe aqui um gráfico. Vamos ver aqui o tempo de televisão na época, como é que ele foi distribuído, tá certo? Olha aí, ó. O tempo de TV no primeiro turno de 2018 foi distribuído de forma muito desigual, tendo Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, que substituía Lula, e Henrique Meirelles, com as maiores fatias, enquanto Jair Bolsonaro teve apenas segundos. A base do cálculo seguiu o tamanho das bancadas de deputados federais dos partidos aliados no Congresso. O PSL, que era o partido onde o Bolsonaro foi candidato, era uma sigla inexpressiva, não tinha representação que desse para ele um tempo de televisão apropriado. Então, veja bem, Geraldo Alckmin liderou, né? O Geraldo Alckmin era o candidato do sistema na época, né? Considerado a turma do Temer, que derrubou, né, o governo da Dilma. Então, Geraldo Alckmin, PSDB, liderou com cerca de 44% do tempo total, tendo 5 minutos e 32 segundos por bloco, apoiado por uma grande coligação. Depois veio Fernando Haddad, do PT, teve o segundo maior tempo, com cerca de 19,2%, 2 minutos e 23 segundos por bloco. Depois veio Henrique Meirelles, MDB, que era do partido do atual governo, Michel Temer. Ficou com a terceira maior fatia, detendo cerca de 15% do tempo, ou seja, um segundo a menos de 2 minutos por bloco. E aí veio Ciro Gomes, que teve cerca de 38 segundos por bloco,
Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que teve cerca de 22 segundos por bloco, e Jair Bolsonaro, em último lugar, dispunha de apenas 8 segundos por bloco de propaganda, devido ao pequeno número de parlamentares do seu partido na época. Né? Tinham outros candidatos também, como Álvaro Dias, Guilherme Boulos, João Amoedo e Cabo Daciolo, né? Dividiram o restante do tempo de forma muito reduzida ou ficaram restritos aos segundos mínimos regulamentares. Bem, volta para mim aqui e vamos continuar conversando. Esse papo está muito bom, não está? Então, vocês viram ali que o Bolsonaro teve 8 segundos de tempo de televisão. O tempo de propaganda do Bolsonaro foi de 8 segundos em 2018, contra aquela avalanche de tempo que teve Geraldo Alckmin. Depois o Haddad, tempo de televisão. E se você olhar, todos aqueles candidatos, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Henrique Meirelles, Ciro Gomes, Marina Silva, estavam todos contra Jair Bolsonaro. Todos contra, atacando a candidatura de Jair Bolsonaro. E ele sozinho no PSL. Na época, o vice era... Era quem? Quem era o vice mesmo dele? Em 2018? Porque em 2022... era o Mourão, né? O general Mourão. Era o vice dele. Até fiz questão de esquecer o nome. Então, antes só do que mal acompanhado. Tá certo? E aí, o que aconteceu? O homem levou uma facada na pré-campanha, né? Durante o processo de campanha, ficou internado na UTI, não pôde participar dos debates, não pôde fazer palanque nos outros lugares, não pôde, né, fazer aquela maratona que os políticos fazem, e ganhou. Ganhou com uma margem muito significativa. E aí você pergunta, ainda assim, teve problemas, né, no processo eleitoral na época? Bem, houve sim muito ruído em cima disso. Inclusive, o Bolsonaro chegou a fazer algumas declarações, né, que houve uma investigação na Polícia Federal e descobriu que sim, que houve, né, alguma manipulação ali para tirar voto do Bolsonaro. Ainda houve isso. E quem vai falar sobre isso foi. Quem fala sobre isso agora, recentemente, deu uma entrevista lá no canal do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro trouxe aquele argentino, Fernando Seremedo, para dar uma entrevista lá, fazer uma live com ele. E aí ele fez os comentários na época. Ele fez o comentário agora, né, do que aconteceu em 2018. Vamos ouvir esse trecho aqui, que é muito interessante. Preste atenção. Sobre as eleições de 2018. E uma coisa, no 2018, eles tentaram fazer o mesmo que em 2022. Foi a mesma anomalia. Mas o problema era que a diferença era muito maior. Era muito difícil fazer um fraude. Porque a diferença entre o pai e o segundo era muito grande, era muito difícil. Como isso explica? Vamos entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, volta para mim aqui, João. Cadê meu monitorzinho? Eu fico apertado com esse negócio aqui. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que nas eleições de 2018 houve tentativa de manipulação similares às observadas em 2022, envolvendo anomalias no sistema. No entanto, ele afirma que a diferença de votos entre Jair Bolsonaro e o segundo colocado na época era muito grande, tornando estatisticamente muito difícil realizar uma fraude que conseguisse reverter o resultado das eleições de 2018, tá certo? Então, houve sim uma investigação em cima disso. Na época, o candidato Haddad tinha uma expectativa, porque você tinha aquela briga PSDB com PT. Então, ia polarizar Geraldo Alckmin e Haddad. O Geraldo Alckmin não tinha tanta. Assim, ele tinha um histórico de desgaste junto com o PSDB, os governos do PSDB, os escândalos de corrupção no PSDB. Então, ele tinha um desgaste muito grande. E o povo já sabia, olha, PT com PSDB, tudo é farinha do mesmo saco, papapá, papapá, papapá. Ali,
se o PT tivesse, né, disputado com o Geraldo Alckmin e o Bolsonaro não tivesse participado do processo, não chamasse para ele atenção, ia ser muito fácil, porque a diferença do Geraldo Alckmin para o Haddad seria muito fácil de suplantar. Nessa época o Lula estava preso. Ele contava com a expectativa. Bem, se for com o Geraldo Alckmin com o Haddad, a gente, né, naquele esquema que a gente conhece, a gente passa, né, e aí você me anistia aqui, né, me dá um induto e resolve tudo isso. Entendeu? Só que o Bolsonaro veio com 8 segundos. E a população marchou em peso. Ele fez uma votação muito expressiva. E apesar de terem tentado, né, essas anomalias que foram identificadas na época, ele conseguiu passar, né, o segundo turno e acabou levando. Bem, agora vamos avaliar. Nós mostramos, vamos rever aqui só um pouquinho, só para vocês refrescar a memória. Olha aí. Eleições de 2018. Geraldo Alckmin, PSDB, com esse tempo todo aí de televisão. Tá vendo? Depois vem Fernando Haddad. O Geraldo Alckmin tinha 5 minutos, quase uma novela. Entendeu? Quase um tempo de novela. E ele ficou com 4 e pouco por cento no primeiro turno. Depois o Henrique Meirelles ficou abaixo do Geraldo Alckmin. Então, o tempo de beleza. Quanto maior o tempo de televisão, menor foi o número de votos que o candidato teve. Está vendo que curioso? Você percebeu isso? O Bolsonaro, que teve 8 segundos de voto, rachou de 8 segundos de tempo de televisão, rachou de voto. E o Geraldo Alckmin, que tinha 5 minutos e meio de tempo de televisão, ficou com uma merreca de menos de 5% dos votos. Agora vamos para 2022. Por isso que eu falo, antes só do que mal acompanhado. Entendeu? Vamos ver aqui. 2018. 2022. Vamos abrir aqui 2022 para vocês verem a diferença. Ó. Bem, em 2022, nós temos aí, ó, o tempo de televisão, primeiro turno, de forma bem mais equilibrada entre os favoritos do que em 2018. Ao todo, os candidatos dividiram blocos de 12 minutos e 30 segundos, 3 dias por semana, além das pílulas diárias de programação. Diferente de 2018, Jair Bolsonaro teve uma grande estrutura partidária e ficou muito próximo de Luiz Inácio Lula da Silva em tempo de propaganda. Lula teve, né, liderou o horário eleitoral com 3 minutos e 39 segundos. O candidato contou com o apoio de uma coligação de 9 partidos, incluindo PSB, Solidariedade e as federações PT, PCdoB, PV e PSOL Rede, além do PROS, Avante e Agir. O Bolsonaro, que ficou com 2 minutos e 38 segundos de televisão, ele disputou a eleição amparado pela coligação Pelo Bem do Brasil, formada pelo PL, PP de Ciro Nogueira e republicanos. E aí veio a Simone Tebet, que ficou com 2 minutos e 20 segundos, pouco menos do que o Bolsonaro, com a coligação que reuniu MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Depois veio a Soraya Tronic, do União, que teve 2 minutos e 10 segundos, né? Impulsionada pela grade bancada pelo que o Partido União Brasil possuía na Câmara após a fusão entre o DEM e o PSL. Percebe que a Soraya Tronic foi eleita na onda do Bolsonaro. E aí, o que aconteceu? O PSL, que era o partido nanico que o Bolsonaro tinha pego para fazer a campanha dele, ele arrastou uma bancada enorme junto com ele, de aproveitadores. Esses aproveitadores romperam com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, cara, muita gente pegou carona na minha eleição só para ganhar, mas essa turma não fecha comigo. E aí, essa turma
né, que é o DEM, e o PSL, fundiram e criaram o Partido União, aí, União Brasil, né? E essa bancada não tinha nada a ver mais com o Bolsonaro. Tanto que a Soraya Tronic, né, foi uma opositora do Bolsonaro, né? Aí o Ciro Gomes, sem grandes coligações da última hora, ficou isolado apenas com 52 segundos. O Felipe Dávila, né, do Novo, teve 22 segundos. Padre Kelmo, do PTB, herdou o tempo de Roberto Jefferson, que totalizava 25 segundos, né? Aí tinha também o Léo Périx, Sofia Manzono, Vera Lúcia, essa turma do UP, PCdoB, PCB, PSTU, né? Outros, Emael, né, do Democrata Cristão, eles não tiveram tempo de propaganda em rádio e TV no primeiro turno. Então, a gente entende que o tempo de televisão mais atrapalha do que ajuda. E aí, se o PL sair chapa pura, entendeu? Eu te falo para você, antes só do que mal acompanhado. Porque tem muita gente que vai se aproveitar, né, do prestígio do bolsonarismo, dessa direita, só para poder chegar lá. Muitas das vezes bancado por um esquema parecido desse, né, do Banco Master aí e tal, né? Ó, coloca um cara lá, chega lá, vira a casaca e segura o sistema, né? Ou seja, vamos aprovar o presidente do Senado que a gente quiser, vamos aprovar a indicação para o STF que a gente quiser, ou para os outros tribunais superiores que a gente quiser, ou para a PGR que a gente quiser. Então, a ideia do PL, né, é repetir 2018. Eu acho que é a melhor saída. Antes só do que mal acompanhado, entendeu? Ah, mas o PL vai ser muito atacado. Vai ser muito atacado. Horas. É um sistema que está aí, que tem que ser enfrentado, não é? 2018, o Bolsonaro teve que enfrentar isso, uma campanha dentro de uma UTI, né? Tá todo rasgado. Então, é uma briga desigual. Ah, vai vir muita denúncia contra o Flávio, né? E papapá, papapá. Vai vir, é normal, entendeu? A Michelle vai segurar uma onda pesada, mas vai segurar com a garra, que vocês vão ter ideia. Não faz ideia como é que essa mulher tem garra. E aí vocês vão ver o que é, né, a força da Michelle numa campanha eleitoral para presidente. Tá bom? Bem, estou deixando esse comentário para vocês. E aí eu gostaria muito que vocês fizessem seus comentários. E aí? Você acha que o PL tem que sair buscando aliança para fazer tempo de televisão? Ou você acha que o PL tem que sair chapa pura? Porque o PL já tem um tempo de televisão, porque o PL já é uma bancada boa. Não precisa de mais tempo de televisão. Não precisa ficar mendigando, igual o, o pessoal lá do Ceará faz, né? Ah, vou apoiar o Ciro porque a gente vai ter mais chance, aquela coisa toda. Não. Eu entendo que o Ceará é um estado que está dominado pelo crime organizado. Então lá ninguém apita, não. Quem apita lá é o crime organizado, né? Eles é que ditam as regras lá. Então, a Michelle Bolsonaro está jogando de fora para dentro. Porque de dentro para fora você não consegue mandar lá, não. Lá quem manda é o crime organizado. Aquele estado está tomado. Então a Michelle chamando a atenção para o fato: olha, eu estou daqui de fora dizendo que vocês estão refém dessa turma aí. Por isso que vocês não têm autonomia, né, para agir por livre e vontade, né, usando o bom senso. Mas, enfim, eu quero saber da sua opinião. O que você achou desses gráficos que eu mostrei e do que nós temos pela frente? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É com esse pingadinho que a gente mantém esse projeto da CCI, um projeto sério, com pessoas sérias que estudam e que trabalham para fazer, né, um debate sério aqui. Aqui a gente não está para brincadeira, não, tá certo? Por isso que a gente vai no GIS. A gente não tem muito dinheiro, não. A gente conta com, né, o pingadinho dos colaboradores. Já agradecendo a turma que mandou ontem. Muito obrigada. Chegando uma boa hora. Vai chegando fim de mês assim, a gente já vai ficando, né, ansioso. Vai pagar as contas? Não vai pagar? Tá. Mas tudo bem. A gente está conseguindo caminhar, tá bom? Aí eu quero saber do seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gostou, dê o nosso like aí.
Tá bom? Fique com Deus e até a próxima.